que o Cezinha e a complexidade de tudo. E aí Tem o Marcola algum se revoltou, personagem que você fala assim, e a mano, galera já tava revoltada vale a com o pena Cezinha ver e o Rei esse Leão, cara porque aqui o Marcola não ou era essa mina aqui, fundador porque isso aqui é bem complexo, isso aqui é doido. Você tem uma particularidade sua? Cara, lá, putz, eu fiz tanto vídeo no canal que eu vi os caras, eu falei assim, meu Deus do céu, mano, que maluco complexo. Mas eu acho que tem uma história, mano, muito louca, de quando o Fernandinho Beiramar trombou um maluco dentro da cadeia, que o maluco se achava o bambambam, e esse maluco já tinha batido numa criança, tinha espancado uma criança, tinha feito um vídeo espancando uma criança. Caramba. E ele arrebentou o cara, mano. Ele e mais uns caras arrebentaram o cara. Tinha um maluco chamado Marcelo Borelli. Ele era assaltante de banco, assaltante de avião, essas coisas. E, cara, eu não sei se vocês vão lembrar disso daí. Talvez o pessoal que tá assistindo lembre. Esse Marcelo Borelli, um cara traiu ele. E ele pegou a filha do cara de 6 anos de idade e gravou um vídeo com a filha do cara de 6 anos de idade batendo na menina, fazendo vários bagulho. Cara, eu não lembro disso. Mano. O Ratinho pegou esse vídeo, mostrou em rede nacional e levou pros presos ver numa cadeia, mano. Que isso? O Ratinho? O Ratinho fez isso aí. Levou pros presos ver numa cadeia. Esse Borelli aí. Porra. E aí os caras foram perguntar pro Borelli, pô, por que você fez isso com a menina, cara? Não sei o quê, pô. 2 dias, 3 dias você ficou com... Aí ele falou, mano, os fins justificam os meios, eu tinha que dar uma lição no cara. Beleza. Por isso que eu falo que o crime não compensa. Sempre tem um peixe maior. Aí esse cara foi mandado pra uma carceragem federal, esse Marcelo Borelli. Ele começou a dar trabalho lá, ele disse que ele era o bonzão, ele era o bichão, não sei o quê. E aí socaram o Fernandinho Beiramar na mesma cadeia que ele, mano. Aí fodeu. De propósito? Não, que isso, mano. Você acha? A Polícia Federal fez o serviço que tinha que colocar o Fernandinho lá. Não tem... Acaso, né? Do destino. Aí, não, que eu sou o cara, eu vou meter fogo nos colchão aqui, eu vou armar uma rebelião, não sei o quê. Ele falou, mano, você que é o bonzão mesmo? Esse cara fez uma visita no café da tarde pro cara lá, mano. O cara levou 300 pontos e ficou 2 meses na UTI, mano. 300 pontos? No corpo inteiro. Como que ele não morreu, mano? Não quiseram matar, só quiseram machucar ele? Ele tinha AIDS e os caras deixaram ele vivo. Ele faleceu no sofrimento lá. Caralho, que desgraça isso que aconteceu com esse cara. Aí essa fita foi um dia que eu fiquei... Tem um vídeo nosso que eu fiquei extremamente assim. Falei, nossa, que doideira, velho. Como o mundo do crime é um bagulho muito louco. Pesado, e chega uma hora que chega a hora de todo mundo. Mas tem o Fernandinho Beiramar também, que tem uma história extremamente complexa, mano. Ele sai de Duque de Caxias com meia dúzia de cara e o cara toma a fronteira do Paraguai, mano, vira amigo das Farc. Eu vendo o vídeo do Fernandinho Beiramar, eu fiquei, tipo assim, de cara, porque ele é um cara comum, pô. E ele virou um chefe absurdo do crime, um cara poderoso que só o caralho, ao ponto de ter muito dinheiro, de fuga maluca de presídio e o caralho. Mano, você vai vendo um cara que era trabalhador, do nada o cara mete uma fuga de um helicóptero, irmão. Foi isso que ele fez, eu não lembro. Não, o Escadinha que fez a fuga de helicóptero. Você fica de cara, cara, você vai ficando doido. O nível, né, que esses caras chegam no crime. Como é que tá o Fernandinho hoje em dia? Mano, ele tá no sistema penitenciário federal há 20 anos. Os caras chamam ele de 01 do sistema penitenciário federal. Que basicamente uma parte do sistema penitenciário federal foi criado porque ninguém queria abrigar o Fernandinho Beiramar lá. O Fernandinho Beiramar nasceu em Duque de Caxias, com vários amigos. Ele foi galgando no mundo do crime, mano. E ele foi o primeiro cara a se dar bem nisso, né? Ele virou um matuto. Ele foi, que a galera fala, né, no tráfico, ele foi pro Paraguai e falou assim, vou cortar intermediário. Aí ele vai pro Paraguai, tem um cara lá chamado João Morel, que é o cara que controla, como se fosse o Jorge Rafatomani. Os caras entram em guerra lá num conflito pesado. O Fernandinho vence esse conflito, faz amizade com os caras da Farc, que cuidavam de uma boa parte da plantação de pó da Colômbia, e ele começa a trazer os bagulho pro Rio de Janeiro, irmão. Então, tipo assim, você falava assim, vamos lá, tem lá Acari, sei lá, outros morros do Rio de Janeiro. Acari, Morro da Babilônia e tal. Faltou pó no meio da madrugada. Tem um monte de viciado, mas faltou pó. Liga pra quem? O Fernandinho tem estoque. Liga pro Fernandinho bate estoque, entendeu? A fita dele era mais ou menos essa. Ele trazia, tinha estoque e conseguia fazer o comércio ali dentro do Rio de Janeiro. O pó sempre foi o grande produto, assim, do tráfico, né? Tipo, porque vendo também o lance do... Qual é o nome dele? Do mais famosão, porra, fugiu da memória. O Escobar, mano? O Pablo Escobar. Tá, cara. O grande lance dele foi o pó também. E aqui no Brasil também começou a ficar grandioso mesmo quando esse lance do pó. Caralho, o bagulho é louco, né, viado? Você é doido, mano. É que em 92... Pó que mais vende, né?
Ainda assim, em 92 e 93, quando os caras passaram o Pablo Escobar, aí, tipo, meio que ficou órfão parada, tá ligado? O cartel de Cali pegou uma parte, mas todo mundo aí queria pegar uma fatia. E aí na Colômbia as Farc, ela dominava uma parte do território, e aí muita gente cresceu no mundo do crime. O Escobar é muito grande, foi muito grande. O primo dele também, que as pessoas não falam, o Gustavo Gaviria, era muito grande também, teve a mesma quantidade de dinheiro que o Escobar. E, cara, é isso, são os países andinos ali, né? Os países andinos, eles têm essa característica da produção desse produto com a coca, que é típico daquele lugar, daquela região, do clima que tem lá. E aí os caras começaram a exportar para um monte de lugar do mundo, né, mano? O Pablo Escobar foi o criminoso, o traficante mais poderoso, assim, do mundo? Cara, então, eu falo isso e a galera fica brava comigo, porque foi muito explorado a fita dele. Mas eu acho que o Miguel Ángel Félix Gallardo, no México, eu acho que chegou a ser maior que ele em alguns momentos, mano. Mas o Escobar foi muito grande também. Foi muito grande, foi gigantesco. É que a história dele também é, tipo, o lance dos animais dentro de casa. Essa parada dele ficou muito boa de contar essa história dele. Acho que chama mais atenção também, né? Mas, por exemplo, o primo dele investiu em obra de arte, compra de carro, de concessionária, tá ligado? De rede de farmácia. E o Escobar, ele fazia esse barato porque ele gostava de aparecer. O lance dele era aparecer, tanto que ele foi deputado, né, cara, por um curto período, mas foi. Então ele meio que tinha essa pegada de aparecer, que outros caras não tinham e agiram um pouco mais na sombra, né? Quando a gente assiste as séries, por exemplo, que passa, né, o Narcos e tal, parece que a Colômbia começou primeiro, depois o México entrou. Mas, na verdade, esses caras começaram junto lá no final dos anos 70, tá ligado? Em meados e final dos anos 70. O México exportando para os Estados Unidos e a Colômbia produzindo e exportando para vários lugares também, claro, mas o México fazendo o trabalho dele ali de exportação para os Estados Unidos, que o México já tinha uma rota para os Estados Unidos, a rota da papoula, que chama, né? Na Segunda Guerra Mundial, os caras precisavam fazer morfina para os soldados e os caras passaram a plantar a papoula lá na região de Sinaloa. Então a rota ficou e os caras começaram a traficar por ali. Caralho. E quem que é o maior criminoso do Brasil? Hoje? Mano, é difícil falar. Não sei. Acho que fica nos chefões ali mesmo. Que a galera fala, né? Segundo o Estado, o Ministério Público. A Justiça. A Justiça. Eu acho que fica pra Fernandinho Beiramar e Marcola. Porque né? acho que é os chefões das duas grandes facções criminosas. Ou você acha que eu falei uma grande besteira aqui? Não, é que na verdade esses caras têm o nome deles na mídia, né, mano? Isso atrapalha muito a vida dos caras também, né? Mas tem muita gente por baixo do... Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca. O cara traficava toneladas e toneladas por mês de pó pro Brasil. Ninguém falava dele. 30 anos o cara ficou fugido, a Polícia Federal tinha uma foto dele de 1992, mano. Caralho! O cara foi preso numa padaria, a mulher do cara nem sabia o que o cara fazia. Falou assim, você conhece o Luiz Carlos? Não, sou casado com o Vitor tal coisa. Não, mas esse cara aqui, tô preso. Mano, o cara era internacional, tinha muito dinheiro, muita grana, fazendas. Deve ter os low profile. Alain de Abreu, o Cabeça Branca chama o livro. Tem vídeo sobre ele? Tem, mano. Pô, joga lá, Cabeça Branca, iconografia da história. É inacreditável, velho. Eu lembro do Abadia, que mudava o rosto. Nossa, esse aí é sensacional. Eu via no jornal sempre ele com a cara toda diferente, toda esticada. O Abadia foi um dos caras que viraram chefe depois do falecimento do Escobar, tá ligado? Rachou todos os bagulhos. Cada cara que tinha ali um grupo, um cartel, uma rota. Mano, essas rotas de exportação, elas nunca começam como rota de pó. Ela é uma rota de contrabando que depois os caras vão usando pra fazer outra coisa. E não só droga, né? Como arma também, porque eles têm que ficar munido, né? Não tem como. Eu quis saber dessas represárias, irmão, porque a gente vê que isso acontece muito. Porque, por exemplo, quando levaram Racionais pra... Como que é o nome da prova, pô? Mas levaram Racionais pra Unicamp, mano. Pra dentro da Unicamp ali e tal. Foi um alvoroço, um estardalhaço. Meu Deus, estou ensinando coisas de bandido para o meu filho. E aí a galera nunca pegou pra, sabe, olhar uma poesia. Que aquilo ali é uma poesia, irmão. Sim.
e do Racionais entender o vínculo com aquilo. Então eu pensei que você também tinha sofrido esses preconceitos também, querendo ensinar coisas que tá mais ali no dia a dia com a galera da escola. Mas que bom que não, cara. Que bom que não. E quando foi que você decidiu ir pra internet? Por quê? Você não tava... Imagina o salário de professor também e tal. Você tava querendo fazer mais coisas? Como que foi essa parada? Cara, na verdade, eu sou um educador, mano. E aí eu transferi a questão da educação pra dentro da internet. Comecei no Facebook, aí a gente publicava algumas fotos, por isso que virou iconografia da história, porque iconografia eram fotos que a gente comentava em cima dela. Entendi. Então a gente pegava uma foto conhecida e comentava o que estava acontecendo naquele contexto, certo? Qual que foi uma que, o início de internet, sempre tem uma que bomba, tem uma que chama mais atenção. Qual que foi o início ali que você falou, caraca, que legal, todo mundo compartilhando? Cara, eu acho que a que bombou foi uma foto do Carnaval de Salvador. Porque antigamente no Carnaval de Salvador, hoje eu não sei se tem mais isso, tá? Mas você tinha uma corda, os caras que ficavam do lado da Pipoca. corda, assim, era quem não conseguia pagar, e os caras que ficavam pra dentro é quem conseguia pagar. E aí tem uma imagem aérea que mostra a discrepância da galera branca no meio e a galera preta dos lados. E a Bahia, mano, é 80% de... É o estado mais negro do Brasil, né? do Brasil, né, cara? E aí, cara, eu mostrei aquilo pros alunos pra ensinar técnica de contradição, né? E aí eu publiquei isso lá no Facebook, mano, e bombou o bagulho assim numa situação que, pô, eu ganhei 50 mil inscritos, seguidores no dia, sabe? Nossa senhora. É, e aí esse foi o primeiro sucesso, depois a gente continuou lá, aí foi pro Instagram, só que eu ainda não falava de crime, né, mano? Aí a gente começou a fazer lá de crime no YouTube há 1 ano e 8 meses, eu acho. É, 1 ano e 8 meses. Aí bombou, mano. Bombou. Qual foi o primeiro crime que você falou? Que bombou? É. Mano, nós fizemos o primeiro vídeo que nós fizemos era do Elon Musk, sobre a história do Elon Musk. Meia dúzia de cara apareceu. Tinha cara, porra, eu vou querer lá saber desse gringo aí, mano, esse otário. E aí, cara, eu falei, puta, mano, que fita. Só que eu já estudava há uns 8 anos. É, eu estudava uns 8 Quem quer anos saber segurança da porra do Elon pública. É, Musk, mano. irmão? Quem que é Elon Musk, mano? Pô, não tem Tá no ferro Brasil, elétrico cara. em casa. Você quer que eu compre carro elétrico, mano? Eu quero que esse cara vá pros quintos dos infernos. Da hora, e aí, mano. e naquela pegada de hater, né, mano? Porque o YouTube é um lugar que vocês estão ligados. Sim, né? Nossa. sim. Nossa. Aí, cara, eu falei assim, Caio, que é o nosso sócio lá, cuidado da promoção do canal, mano, eu vou falar do PCC, mano. Não, senhor... Mano, vamos ver como é que vai ser. Quem que você vai pegar aí? Ah, vamos pegar o cara mais tenebroso. O Geleão. Aí fiz a história do Geleão, mano. Dormi. No outro dia eu acordei. O pico do bagulho tava lá em cima, mano. Mas lá em cima, eu falei, nossa, mas É encaixou. É isso, mano. Sabe quando você acha a parada, Aham. vídeo? Encaixou, mano. Mas tá, como que funciona pra você fazer um vídeo, uma pesquisa do Geleão? Isso. Tá. Como que foi pra você fazer uma pesquisa? Quanto tempo demorou pra você falar, pronto, eu tenho um conteúdo que eu posso falar sobre isso? Então, mano, é assim, ó. Eu estudo segurança pública há pelo menos 10 anos. Uhum. Eu. Uma penca de livro, artigo, muita coisa mesmo. E aí, cara, eu conheci essas histórias de core salteado. E aí, tipo assim, Mítico, o do Geleão, tudo que eu falo na iconografia da história tá em alguma referência. Seja no Ministério Público, Justiça, reportagens de jornal, reportagens de revista, insight, tudo é público. Por quê? Eu falo de reputação e vida de pessoas, mano. E pessoas que... né, mano? Pô, senta o dedo nos outros, né? E aí eu preciso ter uma responsabilidade do que eu falo. Então, tudo que eu falo Até lá... pra isso não escorar em você também, né? Lógico. Cada palavra que eu falo ali, Igão, ela tá referenciada no primeiro comentário. Então, se eu falar assim, ó... O Igão formou um grupo de batedor de carteira. Tem que estar lá a notícia do Ministério Público, a denúncia... ou o artigo jornalístico da onde saiu. Aí nós vai jogando pros caras que é mais corajoso, né? Fala Camila Nunes Dias, Rafael Soares, Bruno Paes Manso. Você vai jogando a resposta pros caras, né? Entendi. Nossa, Isso Pra dividir o... desde quando você começou a falar de crime organizado, tal, essas paradas que são mais pesadas, assim, nunca chegou nada em você de falar assim, ei, Joel, para de falar disso aí. Eu acho que não, tá? Eu sou público, do jeito que eu assisto, eu acho que não, porque do jeito que você noticia, mostra a parada, é só algo que você fala assim, foda, ele só tá me explicando algo que já acontece. mano. Não tá dando opinião, não tá fazendo nada. Pô, cara, assim, nunca, mano. Na verdade, já teve cara que chegou lá nos comentários e falou, mano, nós tá assistindo aqui em Bangu,
Bangu 1, tá da hora o que você tá falando. Já chegou o cara num comentário dizendo, eu fui um dos condenados por esse crime que você tá falando aí, você contou certinho, é isso mesmo. Caralho. Muito louco, mano. Mas você lembra o que foi que, tipo, te apaixonou e te trouxe pra esse mundo, assim? Porque eu lembro o que aconteceu diretamente na minha vida que fez eu ficar, entre aspas, fissurado. Não fissurado, assim, como uma paixão, mas sabe, tipo, sai alguma coisa eu quero ver. Eu quero entender. Foi quando eu lembro muito bem, mano. Acho que foi 2006, eu tava na escola. Eu era escola fundamental, acho que era terceira série, segunda série, quarta série. Era molequinho, então. Moleque, eu tava saindo e eu lembro de sair da escola, tipo, entrar na escola, ver 1, 2 aulas e ter que ir embora, que tava tendo toque de recolher e tava queimando todos os busão. Nossa. E tipo assim, mano, PCC tá na rua, vai pra dentro de casa e as escolas, tipo assim, liberou todos os alunos. Eu lembro disso. Aí foi onde eu falei assim, esse bagulho mexeu na minha vida. O PCC, tá ligado? Meio que interviu ali na minha vida. Eu falei assim, eu quero saber o que tá acontecendo. O que é isso? Porque tem gente colocando fogo e colchão na cadeia, o que tá acontecendo, entendeu? Eu lembro que foi isso que me trouxe, despertou essa atenção, sabe? Tanto que eu sempre começo desse jeito, cara. Meus vídeos, a gente tem um vídeo documentado sobre 2006, né? Que o PCC 2006 mesmo, né? 2006, cara. Os caras pararam a Avenida Paulista. Eu nunca tinha O que visto foi isso? Eu já vi documentário, etc., mas queria que você falasse. Mano, é assim, ó. O PCC, ele teve várias fases na história dele. A primeira fase foi uma fase de ganho de espaço. A gente chama de fase de expansão, que foi uma fase bastante violenta. O PCC... Posso? Pode, mano. Tá. Fica à vontade. O PCC, galera, ele nasce na época... Assim, ó, a gente estava na redemocratização do Brasil, nos anos 80. Todo mundo ficava discutindo direitos e os caras promulgaram a LEP, as Leis de Execução Penal, que eram direitos que os presos tinham dentro da cana. Antigamente, até os anos 80, a prisão era um bagulho muito louco. Tem até uma frase do Racionais, fazer o que se cadeia é pra homem. Porque você poderia chegar lá e do nada desarrumar com alguém e tomar uma facada. E era assim mesmo. Nos primeiros 10 minutos de cadeia, se você olhasse atravessado pro maluco, aí você ia cobrar ideia, o que tá acontecendo aí e tal. E aí, o que acontece, cara? Os presos tentaram negociar direitos com o governo do estado de São Paulo. E o governo do estado de São Paulo não ligou. Os caras até montaram algumas instituições para verificar direitos dos presos e tal, e o governo aboliu tudo. E aí, cara, foi promulgada a Constituição, direito e tal, e dentro da cadeia continua a mesma coisa. E aí, o que acontece, cara? Com essa fita aí, os caras na cadeia começaram a se mexer. Aí teve o massacre do Carandiru em 1992, que a polícia adentrou lá. A gente tem um vídeo pesado no nosso canal sobre isso, mais de 1 hora, com documento, mostrando que os caras foram executados mesmo, foram executados dentro da cela mesmo e tal. Conversamos, tem o sobrevivente lá, o Nenê, o cara que a gente conhece, o brother nosso. E aí, o que acontece, cara? Depois disso, os caras tiveram que tirar as pessoas do Carandiru e colocar uma galera dentro da Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté. O que era a Casa de Custódia e Tratamento? Piranhão, exatamente. O que é isso, mano? Vamos supor que você pega os caras... Você tem todas as cadeias do estado de São Paulo. Você pega os caras mais ruins dessas cadeias, que cometem os crimes muito loucos, que é matador, e você bota pra pagar castigo em Taubaté nessa época. Nossa. Só que Taubaté, Mítico, o piranha era tipo assim... Você fica sozinho, você quase não tem banho de sol, você não vai ver ninguém, você tá no castigo, irmão. Você tá no ódio lá dentro. O apelido era Masmorra. E aí, esse grupo de presos que tava lá, o Geleão, o Cezinha... os caras que fundaram foi Isaías Esquisito, Paixão, Da Fé, Bicho Feio. Isaías Esquisito já pega, já. Cezinha e o Misael. Cezinha. E eles eram caras extremamente conceituados. Teve o Zé Cachorro também, que muita gente esqueceu. Eram extremamente conceituados no sistema. Os caras viravam cadeia sozinho, mano. O Paixão tem uma história que ele virou uma cadeia sozinho, tipo, rebelião. E esses caras resolveram fazer uma greve lá, de 36 horas, batendo a caneca na grade. Os caras não param de bater, porque daí a comunidade do lado começa a reclamar do barulho. Como é que é? 36 horas? 36 horas batendo com a caneca na grade. É a greve de fome que os caras fazem. Eles não param, ficam... Não param. E os presos da capital toparam fazer essa fita, mas os presos do interior não toparam. E aí o Geleão chegou pros caras e falou, mano, nós vamos apagar os caras. Quem não topou? Quem não topou, nós vai apagar, porque não tá correndo com nós. O Estado é nosso inimigo e tal. E os caras marcaram um jogo de futebol, que era o único momento que os caras podiam jogar bola. E aí os caras tiraram a vida de 2 caras lá, mas assim, acabaram com o maluco. Aí o diretor da cadeia falou, é o seguinte, vocês se acertaram entre vocês aí, mas eu preciso que vocês apresentem algum cara pra mim, um lagarto, sei lá, que eu tenho que assumir o BO.
E o diretor que estava lá era o mesmo diretor do Carandiru, o Ismael Pedrosa, que depois o PCC executou ele. E aí os caras combinaram de ninguém entregar ninguém. E aí nasceu lá o primeiro comando da capital no dia 31 de agosto de 1993, que é o dia que eles comemoram. E aí, cara, o governo, ao invés de, já matar os caras no ninho, não, mano. Enfiou cada cara numa cadeia. Os caras, ao invés de parar as ideias, eles começaram a expandir essas ideias, mano. E foi rápido assim porque, tipo, o PCC a gente vê a força que tem hoje de, tipo, comandar praticamente o tráfico da América Latina inteira. A gente vê que eles são muito organizados, porque senão não ia ter todo esse poder na mão também. Já foi rápido, assim, para os caras terem estatuto, para ter regra, porque, tipo, é fácil também perder a mão. Sim. Rápido, tá ligado? Tipo, com tanta violência, assim. Muito fácil. É que, na verdade, o PCC faz parte de um processo. Lembra que eu falei pra vocês que na redemocratização os presos já estavam tendo noção de direito? Sim. Então, o PCC ele surge como uma espécie de entidade, que são os caras que são respeitados no sistema, que manjam um pouco das coisas. Esses caras têm o poder da violência nas mãos e esses caras vão explicar pra gente como é que faz. Os Cezinhos de Leão chegavam na cadeia, matavam 2, 3 caras e falavam para a população carcerária, agora nós tá inserindo o bagulho, vocês vão ler esse estatuto aqui, vocês vão respeitar esse estatuto, galera. Mas antes deles, não tinha uma outra organização, uma semi-organização, uma parada assim, como que era isso? Tinha, mano, só que era dividido por bairros, os caras sempre se uniram dentro da cadeia. Então, por exemplo, eu sou da turma da Zona Oeste, eu sou da turma da Zona Leste, eu sou da turma da Zona Sul, eu sou da turma da Zona Norte. Quem tava na tua cela ali dessa região era a tua família. Entendi. Só que o bagulho era muito estável, porque uma palavra, qualquer coisa assim, podia levar o cara pra Rua 10 e os caras trocar facada, né? A Rua 10 era um espaço que ficava na cadeia, que era assim, você entrava nos 2 corredores e aí lá no fundo você tinha que fazer a dobra. E lá ficava muito difícil pros agentes penitenciários chegarem. E aí os caras resolviam o sistema... Né? Muito longe, os caras resolviam o sistema lá, entendeu? Então assim, você poderia falecer a qualquer momento, ser executado a qualquer momento. E aí, o que os caras fazem? Os caras falam assim, mano, se os caras garantirem que eu vou ficar vivo e que vai ter um debate antes dos caras me apagar, pra mim é melhor entregar o poder na mão desses caras e eu poder pegar minha cadeia de boa. Então o PCC ele chega na cadeia também, óbvio, implantando uma violência ali, mas depois explicando que, tipo assim, ó, não vai morrer ninguém sem antes ter essa conversa. Isso, mas o Geleão e o Cezinha não fizeram isso. Quem fez isso foi o Marcola e o Sombra. O Edemir Ambrosio e o Marco Herbas e o William Camacho. Porque esses caras, eles inseriram o PCC nas cadeias de forma diplomática e política. Então o maluco chegava lá e falava assim, ó, quem que é a galera que manda na cadeia aí? Ó, vamos trocar uma ideia e tal. Os caras eram assaltantes de banco, né? Então eles eram famosos na época. Então o que os caras faziam? Ó, vamos trocar uma ideia, como é que nós faz? Vamos organizar desse jeito. O bandido famoso era o bandido de banco, né? Em São Paulo foi muito, né? A região do ABC mesmo foi uma região que formou muito bandido, assaltante de banco. A questão econômica de São Paulo, né, mano? Eu queria saber, que a gente entrou nessa conversa por conta disso, o que o massacre do Carandiru faz link com como que é? O Salve Geral de 2006. Isso, mano. Aí eu vou chegar em 2006, porque os caras fazem essa expansão e chega uma hora que os caras começam a demonstrar poder. A polícia de São Paulo começa a investigar os caras, porque em 2001 eles fazem uma rebelião que eles param 29 presídios. E aí os caras olham para aquilo e falam assim, maluco, como é que esses caras pararam 29 presídio? Na época a Simone namorava com o Afro-Ex do 509E. Sim, eu lembro disso. E ela tava lá dentro. Ela ficou dentro da penitenciária, né? E o Gugu pegou rápido que ela tava como refém, mano, e meteu o comandante Hamilton pra filmar. Aí tava lá os lençol pra Justiça e Liberdade. O Gugu ajudou bastante o PCC a aparecer. Fica famoso, né? O que o PCC tava acontecendo nessa época aí? No caso de 2001, mano, eles tinham várias requisições, assim, os caras queriam várias coisas, assim, de direito, dessas coisas e tal. E o governo não queria fazer. Os caras queriam que fosse aposentada um certo tipo de calça, queria que voltasse o lance da visita íntima, que os caras tinham tirado em um certo momento, e uma série de coisas. Então os caras resolveram demonstrar poder ali no ano de 2001, né? E aí os caras, mano... Como que era a forma de demonstrar poder? Além de rebelião, era matar, fazer o caralho? Mano, no dia de visita você fazia uma penca de refém. Em 2001 não foi tanto fora da cadeia, foi mais lento, né? Mas é mostrar assim, ó, um grupo de pessoas parou
29 unidades prisionais no estado de São Paulo, mano. E Dá deixou todo atenção mundo em pra choque. nós. Entendeu? Melhor condição, tal, não sei o quê. Foi uma primeira amostra do sistema de que eles poderiam fazer isso. Como que o governo, como que a polícia, como que ficou Deve ter ficado desse assustado, lado? mano. A gente viu toda a doideira, mas como que a galera do outro lado se armou, se preparou? Tava desprevenido, não sabia que ia 29. Até aí, o governo do estado de São Paulo negava a existência dos caras, tá? O Mário Covas negava a existência, dizia que não existia, secretário de segurança também. Aí, cara, em 2006, acontece... a gente tem que passar por esse momento. Vamos Acontece Em uma 2003. troca de comando em 2002. O Ministério Público disse